Falar sobre fanatismo é falar sobre como as pessoas elegem um líder e projetam todas as suas esperanças, desejos, frustrações e anseios nessa figura construída numa relação imaginária. Uma pessoa capturada pelo fanatismo renuncia à razão, o principal recurso do sujeito para enfrentar os desafios diante da vida e da morte de forma autônoma e independente. É um fenômeno da pré-história da humanidade e está nas origens das religiões. Ou seja, é algo muito poderoso e que em pleno século XXI nos desafia como um comportamento a ser contido pela lei e pela razão. A democracia, esse artifício civilizatório que levou milênios para atingir o estágio que temos hoje, demanda o diálogo, a tolerância e é baseada na igualdade entre os homens perante a lei. Uma vertente que vai na direção contrária do fanatismo e do radicalismo ideológico, a sua versão mais moderna. Neste capítulo da série Lições de Democracia, iremos nos aprofundar um pouco mais sobre esse fenômeno tão antigo e que persiste e alimenta a intolerância entre os homens. Assim, o que eu espero é que você, após assistir essa aula, saia compreendendo melhor o que está por trás da polarização política que ameaça e desafia as democracias. O ser e a angústia de existir. O fanatismo é um fenômeno que acompanha a humanidade desde a passagem do estado de natureza para o de sociedade. O homem perdido em angustiantes perguntas sem respostas, sem saber por que e para que existe, vendo sozinho diante da morte que o ceifará no final, exasperadamente apega-se àquilo que seu imaginário pode fantasiar para suportar tamanha angústia. As religiões atendem a essa demanda com razoável capacidade, claro, queimando e matando algumas pessoas que não acreditam, para enfim impor suas verdades deste e do outro mundo. Todo conhecimento produzido pela humanidade tem como força motriz a desesperada tentativa de preencher esse vazio, que o universo silente insiste em nos deixar sem resposta. Na política, o mecanismo segue uma lógica parecida. E como vamos discutir as causas do fanatismo na política, ligeiramente diferente, embora herdeira do religioso, será sobre esse fenômeno que iremos discorrer. Estado, poder e sociedade. A pergunta de por que nas sociedades humanas há sempre uma classe que domina e outra que, dominada, obedece, é um dos principais pontos da ciência política. O poder, essa coisa abstrata, se estabelece onde há agrupamentos humanos e é por meio dele que são materializadas as formas de dominação de um sujeito sobre o outro, de um grupo sobre o outro. O poder carrega traços atávicos da pré-história humana. E destes, a função paterna talvez seja o mais presente até hoje. Pai no sentido de quem nutre nossa existência, mas também aquele que tem o poder de acabar com ela. Lembram de Abraão que ia sacrificar seu filho Isaque a pedido de Deus? Não me refiro aqui apenas ao pai biológico, mas também ao pai fantasmático, construído pelo nosso imaginário. O sol, por exemplo, para as sociedades primitivas, representava esse tipo de pai. Nutria, alimentando a vida, mas matava nas secas. Ou o mar para primitivos da Polinésia, ou o vulcão para aquelas tribos que vivem em suas cercanias. Deus, esse conceito abstrato que move parte importante da humanidade ao longo da sua história, é o herdeiro desses traços atávicos a que me referi. Mais tarde, com o Estado moderno, ele encontra um outro herdeiro para dividir seu poder com ele. O Estado moderno, que nos trouxe ao longo de guerras e mais guerras aos regimes democráticos atuais, é a suprema instância civilizatória da humanidade, embora lute com suas leis e suas instituições contra as mesmas forças primitivas que insistem em nos desafiar e se reproduzem latente em cada ser humano que nasce, com suas pulsões, acendendo a cultura por meio da linguagem e do desejo. O poder é esse amálgama que dá coesão às sociedades humanas, contendo nossa pulsão, garantindo-nos uma estabilidade possível para uma existência menos pobre e curta. Todo estamento político, esse pajé moderno, que intermedia nossa relação com o Estado, opera em nossa contemporaneidade essa herança encapsulada em nobres vestes
discursos e narrativas que nos fazem sentir representados por eles. Entretanto, sem a política e o Estado, voltamos à barbárie, onde a vida do ser humano é solitária, brutal e curta, uma constante guerra de todos contra todos, citando o Hobbes. O sujeito e a função paterna. O sujeito oprimido em suas limitações projeta no líder qualidade que ele gostaria de ter e sabe que não as tem. Todas as suas frustrações do campo profissional ao afetivo, família, cultura, pátria, etc., são aliviadas temporariamente, pois ardorosamente espera que seu líder, defensor imaginário de tais poderes, venha a resolvê-las. Qualquer falha que provavelmente ocorrerá deve ser deslocada para o outro, seu adversário, que pensa diferente dele, e que também tem seu líder e sobre ele deposita as falsas e semelhantes esperanças. É tudo muito parecido com as sociedades primitivas que sacrificavam virgens e animais nos altares para conter a fúria dos ameaçadores fenômenos da natureza. Sustentam-se mutuamente numa teia imaginária tecida com ilusões, medo e ódio contra aquele que é seu oponente e que pensa o mundo de forma diferente deles, que pode inclusive, quer seja pela persuasão ou pela força, destruir a sua confortável relação imaginária estabelecida muitas vezes ao longo de toda a sua vida com seu líder. Alguns definem essa teia imaginária que dá coesão a um grupo de ideologia, mas isto é um vasto universo da filosofia, da sociologia, da ciência política, para entrarmos nele agora. Será objeto de uma outra aula. Mas por que não podemos abrir mão desses mecanismos artificiais, o conhecimento, a política e as religiões, para dar conta da nossa existência? Porque seria necessária uma estrutura psíquica fortalecida com uma visão de mundo extremamente sólida de conhecimentos e aprendizados, para o sujeito suportar sozinho a angústia e a dor de existir. Um inexistente ser humano completo. Nós não somos completos. Nós temos um vazio estrutural que nos força a seguir, a produzir, a criar e a amar. Nosso mecanismo afetivo, constituído pelas relações parentais, pai, mãe e filho, deixa um vazio estrutural no momento em que se rompe a relação fusional que a criança, totalmente dependente, tem com o corpo da mãe. É a ruptura dessa relação fusional, operada pela interdição paterna, que nos funda como sujeito. É este vazio o qual carregamos durante toda a nossa existência, que nos permite desejar, sofrer, amar e criar. Alguns conseguem realizar feitos perenes, deixando como legado para a humanidade, enriquecendo nosso processo civilizatório. Outros levam o seu cotidiano normal, a sua vidazinha, trabalhando, formando família, se apaixonando, criando, produzindo, sofrendo e se angustiando até a morte, sem deixar nenhum legado tão importante quanto os grandes autores. Os mecanismos psíquicos que regem o fanatismo. O fanatismo político, manipulado pelas diversas vertentes ideológicas da classe política, captura o sujeito nessa brecha afetiva que o constitui e sobre a qual ele é absolutamente alienado, naquilo que de mais valioso constitui sua existência, o desejo. Ser capturado por uma ideologia com a certeza cega dos fanáticos dá sentido a uma existência medíocre, finita e sem rumo, conseguindo preencher, enfim, esse vazio estrutural com sentimentos de êxtase, euforia e completude. Entretanto, como tudo é muito frágil, pois fruto de sua relação imaginária com a realidade, este complexo mecanismo de defesa existencial dá início a uma narrativa persecutória, onde, de forma delirante, vai se distanciando cada vez mais e sem perceber da realidade, vendo o outro como seu oponente e inimigo, fonte de todas as causas que ameaçam seu sistema ideológico perfeito. É preciso alimentar com medo, ódio e preconceito essa fornalha da ignorância e da iniquidade humana que é o fanatismo. O fanatismo político tem horror à crítica, pois esta tem o poder de destruir seu castelo de cartas imaginário, arremessando de volta a angústia de uma existência sem sentido e limitada. Como um selvagem primitivo, o fanático sacrifica em seus altares modernos a razão, principal recurso construído ao longo de milênios que nos permite, com tolerância, aceitar nossas limitações e a dos outros,
e sem ódio, preconceito ou medo, exercermos nossa humanidade, entendendo que é da diversidade humana que nos fortalecemos como sociedade e como sujeito. Democracia. Após longo e sangrento percurso de guerras após guerras, a humanidade chega ao século XXI com 2 guerras mundiais com milhões de mortes, a última com tecnologia atômica capaz de extinguir a vida na Terra. Algum importante aprendizado aconteceu, forçando a criação de instituições e acordos internacionais que regulassem tamanha irracionalidade. A democracia é a suprema instância lógica possível, capaz de razoavelmente conter as primitivas pulsões humanas. Ela tem como base a liberdade do indivíduo em sua relação com o Estado e com o outro. Tem como prática a tolerância para com a diversidade humana e autorregula-se com o exercício de importantes instâncias estruturantes, como a crítica, as eleições, que periodicamente substituem aqueles que estão no poder, e o sistemático aperfeiçoamento das leis, acompanhando o fluxo evolutivo dos costumes e desejos humanos. A democracia não é um fim em si mesma, ao contrário, é um processo interminável em busca de um aperfeiçoamento contínuo, com avanços, retrocessos e novos avanços. Tenta acompanhar o fluxo dos novos tempos, dando-lhe um sentido civilizatório, apesar das forças atávicas primitivas que continuam latentes a insistir em seu retorno pulsional a cada agressão de um homem contra o outro, a cada crime, a cada guerra. É, enfim, um sistema de governo que tem suas premissas em nossas imperfeições humanas, eternas e insolúveis, porém sobre estas atua de forma incessante, acolhendo e fortalecendo a diversidade humana com suas imperfeições e conflitos estruturais, viabilizando um ambiente para convivermos com nossas incertezas e, por meio de um ceticismo ilustrado, sem guerra, construirmos nossas relações sociais. Acompanhar minhas lições de democracia é acompanhar meu caminhar nas leituras e reflexões sobre o tema, tentando jogar luzes sobre os fenômenos da política, sociedade e do sujeito da forma mais isenta possível e em profundidade. Minha expectativa é que a transmissão desse conhecimento possa contribuir para a sua visão de mundo, onde a tolerância e a diversidade humana seja base para uma prática política democrática tecida por meio do diálogo e do respeito ao outro que pensa diferente da gente. Abaixo, na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, estão os links para acessar os vários vídeos que compõem a série Lições de Democracia. Haverá também referências bibliográficas para aqueles que desejam aprofundar-se no tema. É importante você preencher o formulário que está na página indicada logo acima, onde você irá nos dar informações sobre seu perfil. Precisamos ter seu nome, WhatsApp, e-mail, expectativas, pois será informado sempre que um novo vídeo for publicado. Recomendamos com ênfase que você se inscreva em nosso canal no YouTube, pois terá acesso aos diversos debates promovidos pelo Instituto. Suas questões, após assistir o vídeo, podem ser colocadas na área de comentário logo abaixo de cada vídeo no YouTube, que nós as responderemos. Você poderá também enviar suas dúvidas para o info@iepfd.org. Seja bem-vindo e eu espero que você possa absorver o máximo do conhecimento que iremos transmitir aqui. Um forte abraço e até a próxima.